Olá pessoal, estamos de volta para falar um pouco sobre a vida, como defender os nossos objetivos e brigar contra os problemas psicológicos, como a gente vem citando em todos os vídeos do canal do YouTube, ok? E como sempre, hoje eu vou apresentar mais um livro super interessante para reforçar a nossa vida, né? Através dos estudos, ok? E hoje eu trouxe esse livrozinho muito bom aqui, ó, Sêneca, ó, sobre a brevidade da vida, ok? Excelente livro esse aqui. A autora aqui é a edição especial com prefácio de Lúcia Helena Galvão Maia. Pensa no livro excelente. Aqui é um livro que fala dos consagrados textos da filosofia estoica. E aqui foi um dos maiores estudos filosóficos. Pensa no livro excelentezinho. É bem simples de ler, ó. É bem breve, um livrozinho bem breve. Ok? Fica a dica aí para as pessoas que acompanham aqui o canal. E hoje a gente vai falar sobre como evitar a raiva. Ei, é fácil. Bem, gente, a gente já trouxe alguns temas aqui para o canal relativo à questão da ansiedade e da depressão. Como a gente superar esses problemas, né? E aqui a gente está falando de tudo um pouco e trazendo a nossa experiência vivida, né? Que é um dos pontos mais importantes do nosso canal, a vivência. Existem duas coisas na nossa vida, é a teoria e a prática, né? Todas as duas são importantes, com certeza. E hoje eu trouxe alguns dados com relação a como você lutar e buscar evitar esses problemas da ansiedade e da depressão. E um dos fatores que mais afetam essa questão da depressão e da ansiedade, os problemas psicológicos, é também a raiva. Então, como evitar, né? Eu trouxe alguns exemplos e vividos, né? Exemplos simples, práticos do dia a dia. Tem diversos exemplos. Um exemplozinho bem facinho do dia a dia. Isso acontece com muitas famílias, né? Muitas cidades, né? Depende de cultura, né? E aqui na nossa cidade, aqui onde a gente vive, no nosso país, existe existe questões de aborrecimento, diversos aspectos, né? Os mais simples, por exemplo, a pessoa botar lixo na sua calçada, a pessoa varre à frente da calçada, simples, varre à frente dessa calçada, limpa, apanha o lixo, você faz tudo direitinho, e aí quando você passa um pedaço, vai olhar, já está cheio de lixo novamente, porque a pessoa pega e varre, aproveita o embalo do vento, varre o lixo, não tem coragem de apanhar e joga para sua calçada. Então, isso é um motivo da pessoa se aborrecer. E aí eu já vi diversos exemplos de pessoas que chegou até morrer. Por quê? Porque discutiu com o vizinho, teve problemas coronários e a pressão arterial subiu e a pessoa veio a se complicar. Vários casos eu já vi isso aí, vários. Não vou citar o nome das pessoas aqui que faleceram por falta de ética, né? É falta de ética eu citar, né? E a pessoa teve um AVC e foi socorrida para o hospital e passou uma semana hospitalizada e veio a falecer. E outra não passou nem 2 dias. E diversos casos eu já vi com relação a isso aí. Briga, discussão com o vizinho, e aí a pessoa não aguenta e passa mal. Então, isso aí é terrível. Então, a gente traz aqui os problemas e soluções. Como evitar isso aí? Já vi situação também, outra situação bem
bem simples também de comunidade, é com relação a hoje, principalmente hoje em dia. Hoje em dia o pessoal gosta muito de criar pássaro, gosta de criar cachorro, gato, e ninguém quer apanhar. A grande realidade é essa. Não, mas é na sua cidade. Mas eu acredito que em todo canto é assim, infelizmente. São algumas cidades que tem uma cultura diferenciada, mas tem pessoas que saem de um local para lá e colocam isso aí em prática. Pega o cachorrinho, sai, vai direto no seu portão botar o cachorro para defecar. E lá, quando você abre o portão, ao quilo de fezes, dependendo do tamanho do cachorro. Mas pensa no aborrecimento grande. E eu já vi também várias confusões, vários problemas com relação a isso aí também. Já vi gente pegar a pá. Recentemente eu fui num amigo meu fazer uma visita, eu não sabia, fazia tempo que eu não via esse rapaz, eu não sabia o endereço dele, eu fui na lembrança que o celular descarregou. Quando chegou lá eu perguntei, rapaz, mas infelizmente, eu perguntei a pessoa disse assim, eu não conheço não. E na mesma rua. E aí eu fui no vizinho, mora ali. Aí eu fui e falei com ele, disse assim, rapaz, a pessoa ali disse que não te conhecia ali, aquele rapaz ali é acostumado a botar o cachorro para defecar no portão dos outros. Aí eu peguei a pá, peguei as fezes e joguei lá dentro da sala dele. A casa dele não tem área não, a frente da casa é na rua. E ele pegou a pau e disse, rapaz, você fez um negócio desse, cara, em tempo de trazer uma situação pior, né? Uma morte, né? Uma confusão, uma briga, né? Mas o que trouxe de negativo nessa ação aí foi a intriga, né? Tem coisa pior. Então são diversas situações, eu vou trazer exemplos aqui de questões de raiva. E isso afeta diretamente aqueles que têm problema psicológico, que é o nosso objetivo é esse, trabalhar a mente, a questão da ansiedade e a questão da depressão. Então, meus queridos, tanto eu já vi situações dessa natureza, de pessoas que não se seguram, né, e chegam ao extremo. Já vi situações de pessoas que não têm controle emocional, é altamente ignorante, faz uma confusão por tudo. Em todo instante, faz confusão por tudo. Tá tudo bem, tá tudo em paz, a casa tá legal, os filhos estão bem, tá tudo belezinha. E aí ele fica se coçando, olha para um lado para o outro para fazer uma confusão. Tem gente assim também, infelizmente. E aí essas pessoas tóxicas, né, como a gente já fez um vídeo relacionado a isso, acaba atingindo diretamente a gente. É a realidade, acaba atingindo diretamente a gente. Então eu trago dois questionamentos aqui, né? Primeira questão, teve uma faculdade agora que fez um estudo, uma das maiores faculdades do mundo, né, que é a faculdade americana, Harvard. Ela fez um estudo e diz que 15% das pessoas que têm comportamento acelerado, né, elas têm tendência a ter problemas de AVC. 15% das pessoas que são estressadas têm problemas, tem chance de ter AVC. Ok, então não é brincadeira. Quando se fala de coração, né? Ninguém está aqui para contar história, para enganar ninguém, não. Está contando só a verdade, só o que realmente não é. E a gente que vive nesse mundão aqui, nós que vivemos nesse mundão aqui, nós temos que se prevenir, se precaver com os problemas vindo de outras pessoas, né? Para não atingir a gente diretamente. Então, meu irmãozinho, eu vou dizer para você, quanto mais você puder evitar a confusão, infelizmente a gente vai, em momentos da nossa vida, a gente vai ter que engolir um sapo. É o vocabulário popular. Infelizmente vai ter situação na vida da gente que a gente vai ter que engolir o sapo. Tem outro estudo diz também que 657 pessoas têm parada cardíaca numa dimensão de 10 mil pessoas. 657 pessoas têm parada cardíaca numa dimensão de 10 mil pessoas. Tudo relacionado à raiva.
Ok. Então, como evitar isso aí, né? Primeiramente, a raiva, existe a raiva benéfica, né? Mas a raiva benéfica é quando é para proteger a gente. Por exemplo, você está com problema de, como eu já trouxe para cá, algumas informações relativas aos problemas de ansiedade e depressão. E quando você estiver triste, estiver abatido, estiver numa situação de angústia, quiser ficar no quarto, não quiser conversar com ninguém, não quer papo com ninguém, né? Quando você tiver um sistema nervoso acelerado, quando você tiver isso, quando tiver aquilo, aí você tem que ter raiva. A raiva sabe de quê? Raiva de você. É a única raiva benéfica que é reconhecida. A raiva de você. Para quê? Para você não aceitar. Meu irmão, não aceite. Tá triste? Saia, vá fazer uma caminhada, vá fazer uma atividade física, vá conversar com pessoas positivas, vá assistir um filme bom, vá no cinema, vá isso, vá aquilo, como a gente já citou aqui. Ok, não aceite. Vá ir para um restaurante, vá para a igreja. Tem diversos locais para você ir. Vá para o shopping, né? Conversar conversas boas, tocar um violão, cantar uma música boa, ouvir. Diversos exemplos que a gente pode trazer aqui, mas nosso tempo aqui é curto. Então eu trago só essa dica aí, ó. Evite ter raiva, engula o sapo. Porque as coisas de Deus é perfeita, ok? E tudo que se planta, se colhe. Aquele que planta o bem, colhe o bem. Aquele que planta o mal, colhe o mal. A pessoa pode vir até com aborrecimento para você. Você vai aceitar receber aborrecimento de todo mundo? Não. Mas aí você vai usar o quê? A sabedoria. E o que é a sabedoria? Linguajar, você vai conversar. Você vai encarar a pessoa, vai enfrentar a pessoa. Mas com o quê? Com argumento. Ok? Trazendo para ela que ela está errada, dizendo para ela isso, trazendo aquilo, e evitando briga. Você vai só na sabedoria, só na palavra. Evite confusão, evite se estressar. A pessoa gritando ali com você, gritando e querendo confusão e quase passando mal, os batimentos do coração acelerados e ela se tremendo todinha e você só aqui parado, só ouvindo. Só ouvindo é fácil? É impossível. É impossível, é quase impossível, não é impossível. Mas fica só ouvindo. E aí você vai só na palavra. Quando ela passar por esse estresse aí, quando ela passar esse estresse todinho aí, e ela for uma pessoa consciente que é difícil, ela vai lhe pedir perdão. É dificílimo isso aí, mas você está consciente que você fez o certo. Ok? Então, evite se estressar, evite os batimentos cardíacos acelerar, evite a pressão subir, evite raiva. Para isso, para você evitar tudo isso, você vai o quê? Evitar. E a raiva ela traz o quê? A gastrite, traz a úlcera. É tanto problema que a raiva traz, né? Não sou eu que estou dizendo, é a medicina. É tanto problema que a raiva traz, que só traz prejuízo para você. Então, evite confusão, evite. Eu vou contar um exemplozinho meu. Eu vinha da igreja, um exemplozinho aqui meu, com relação à raiva, para finalizar o nosso vídeo. E eu vinha meus 2 filhos atrás, no meu Fiatzinho, eu tinha um Fiatzinho quadrado, muito feliz, eu vinha da igreja. Quando eu cheguei no sinal, o sinal estava vermelho, eu parei o carro, a minha esposa do meu lado. Quando eu olhei do lado esquerdo, parou um Corolla, uma loura, e provavelmente o namorado dela. A loura do meu lado, porque o carro, a loura do meu lado e o motorista do outro, né? Minto, ele estava atrás do meu carro, e o sinal vermelho. Ele pegou, começou a buzinar no carro. Uma coisa que eu achei interessante lá em Brasília é que eu fui visitar Brasília, eu quase não via ninguém buzinar, achei incrível aquilo. Penso na educação, eu quase não vi ninguém buzinar, achava incrível. Aí eu fiquei até pensando assim, rapaz, se todo mundo tirasse a buzina do carro, era bom demais, lá onde eu moro. Então lá em Brasília não buzinava, achava incrível aquilo. Aí o cara começou a buzinar atrás de mim, o cara buzinando, o carro buzinando, eu pensava que era uma emergência, a pessoa que ia para o hospital.
o sinal vermelho, mas não era não, depois foi que eu entendi, é porque o sinal contrário da outra-via tinha dado amarelo, ia dar verde, aí ele queria que eu adiantasse logo para ele sair na pressa. Eu disse assim, rapaz, não vou sair não, só vou sair quando der o verde, não vou sair. Aí ele pegou, passou por mim, cantou o pino, encostou em mim e disse assim, tira essa lata velha do meio, felada. Rapaz, quando eu ceguei na hora, ó. Ele disse, fela, quando eu li assim, quando eu virei de lado assim, vi logo a loura, namorada dele. Rapaz, aí eu fui derrito assim, ó. Tum. Só fui botar o braço assim, toma. Aí a mulher pegou, bateu assim, nós viemos da igreja, somos cristãos. Bateu na minha mão, eu disse, me perdoe, seu Deus. Mas ele levou uma tacada assim. Mas só que isso aí podia gerar o quê? Morte. Ele ia parar o carro, podia jogar o carro em cima de mim, podia parar na frente, descer para brigar, achar que eu tinha chamado ele de chifrudo, né? E a realidade é essa. Então, eu fiz um voto a Deus. Nunca mais na minha vida eu faço um negócio desse. O cara pode buzinar, chamar, não passar por mim. Eu não vou fazer mais isso aqui. Não faço. Foi uma promessa que eu fiz, não faço mais isso. Mas isso era um costume que você traz dia a dia, né? Até quando você vê muito pessoal bater foto, o pessoal passa assim atrás, brincando, né? Mas às vezes uma brincadeira pode trazer um prejuízo grande para a família, ok? Mas nesse dia eu fiquei chateado, fiquei com raiva. Mas o assunto hoje que eu trouxe para vocês é evitar ter raiva. O principal na nossa vida, evite ter raiva. Os problemas vão vir, a adversidade vão vir, as discussões vão vir, gente ruim vai aparecer na sua vida, gente tóxica vai aparecer, gente dando piada vai aparecer, aí você engole o sapo. Ok? Fica a dica para aqueles que fazem isso, vivem mais. Futuramente eu vou trazer a estatística gigantesca das pessoas que vivem com raiva, com ódio, com rancor, que morrem bem novinho. Ok? Fique com Deus.